Olá, empreendedor, empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360. O podcast que fala de varejo, inovação e principalmente gestão que alavanca os resultados no seu negócio no dia a dia, com ações práticas, ações que você consegue transformar o lucro e o resultado da sua empresa. Eu sou Marcos Reis, sou host desse podcast, sócio fundador da MaxUp, que é a idealizadora desse podcast. Então, se você não nos conhece, já clica e ativa o sininho das notificações desse podcast e das nossas redes sociais e vem conhecer mais sobre o varejo, sobre gestão, sobre tendências e principalmente como alavancar seu resultado. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre o varejo, de uma instituição muito importante aqui de Minas Gerais, e para isso tenho o privilégio e o prazer de anunciar Luana Rangel. A Luana é gerente de relacionamento da AMES, Associação Mineira de Supermercados, e vai nos dar uma aula aí com seus mais de 10 anos de experiência no varejo, dentro da AMES, enfim. Vai falar um pouco sobre como o associativismo da AMES, da Associação Mineira de Supermercado, vem alavancando os resultados dos supermercadistas mineiros e também Brasil afora. Muito obrigado, Luana, por aceitar esse convite, né? A gente fiz esse convite, ficamos lá na idas e vindas e agora deu certo. Obrigado por estar aqui representando a AMES, trazendo um pouco de como a AMES vem alavancando aí os resultados do supermercadista mineiro. Obrigado. Obrigada a você, Marcos. Para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui, E sentar aqui nessa cadeira que vários tubarões já passaram aqui, do varejo. Então, assim, eu tô aprendendo, Tô aprendendo lá na AMES e vamos contribuir, Falar de AMES para mim é fácil, Tô lá nessa área de relacionamento já há esse tempo, mas lá na AMES já tenho mais de 20 anos, Marcos, que eu tô lá. Então, é um setor que eu tenho essa paixão de acompanhar, Assim como você, Eu adoro varejo, falar de negócio. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite aí. 20 anos de experiência dentro do varejo supermercadista, então hoje nós vamos ter uma aula aqui. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, de como é a conexão que você sempre teve com o varejo aí, ao longo desses 20 anos aí também, como é que a Luana veio se desenvolvendo aí dentro do varejo supermercadista. Eu brinco que a AMES não é um supermercado, mas é como se fosse, Sim. Então, nosso jeito de ser AMES é muito parecido com o jeito do nosso associado, A gente acaba sendo uma extensão. E como muitos profissionais do varejo do supermercado, do varejo supermercadista, eu entrei lá na AMES digitadora, numa função que nem existe mais, Foi extinto meu cargo. E eu tinha 19 anos e fui crescendo lá dentro, Assim, amo aquela entidade, assim, é uma entidade que dá muita oportunidade. Eu falo que é diferente, apesar de eu ter tido pouca experiência fora da AMES, mas trabalhei em algumas outras empresas, e eu falo que é um propósito muito relevante, A gente representa um segmento, então é diferente, Você tem que ter uma paixão pelo propósito, É uma entidade sem fins lucrativos, só que ao mesmo tempo a gente tem que ser autossuficiente, a gente tem que aprender a lidar ali, que a gente não tem um único dono, Todo associado é dono da entidade, então é tratar ali cada demanda que aparece como se fosse única. E assim foi, eu fui entrando digitador e fui passando por vários setores. E tenho uma gratidão enorme por ter essa oportunidade de estar na área de relacionamento com o associado. Então, você fica de frente lá com o associado que tem as dores reais lá, O nosso negócio ali é estar atento ali, o dia todo, você trabalha para o varejo, você sabe que varejista não tem dia, não tem hora, não tem horário, Então, a gente tem que estar ali com os ouvidos abertos e o coração disposto para qualquer tipo de demanda, assim, é bem surpreendente nosso dia a dia, E é uma paixão, tá lá. Legal, eu brinco que o varejo, ele é muito mais dinâmico, pelo menos no meu ponto de vista, que outros negócios. Quando eu brinco, quando a gente vai conversar com alguma outra empresa, a pessoa sempre fala assim, mas tal segmento é melhor que o meu, a grama do vizinho sempre é mais verde, Mas o varejo em si, o cliente pisa dentro da sua loja, o fornecedor pisa dentro da sua loja, é um giro muito grande de horário de funcionamento, então é diferente às vezes de uma indústria que também é muito complexa, mas é um ambiente, entre aspas, mais controlado, Você tem ali uma rotina um pouco mais controlada, apesar de muitas vezes ter turnos também, não parar 24 horas, mas é uma rotina mais controlada. É essa expressão mesmo, eu falo que é incontrolável, você não sabe. Cada dia que ele abre a porta ali do negócio dele, e é tudo muito,
É muito funcionário, Exatamente. é muito produto, é muito cliente. Muito fornecedor entregando muito todo dia. Muito fornecedor, então é uma operação punk, né? Eu tava, hoje fui cedo pra academia, aí fui saindo da academia, eu tô vendo lá, tinha um cano na rua, né, o bueiro vazando assim, um cheiro ruim de esgoto, né? E aí os varejistas ali, aí tem um supermercado, tem um sacolão, um açougue, e aí todo mundo já preocupado, não, você já ligou lá para a prefeitura e tudo. Então assim, se é uma indústria, muitas vezes é um problema aquilo, obviamente, mas você fechou a porta, você tá... Então ali você tá lidando diretamente com o público que tá passando, seu cliente, sentindo aquele cheiro, aquele odor e tal. Então assim, tudo influencia o seu negócio, né? Então é um negócio... Todo o ambiente. E a AMS ajuda muito nesses quesitos também, né? A conexão com a prefeitura, então é muito legal esse trabalho que vocês fazem lá. Aproveitando isso, conta aí para quem está nos ouvindo, né? Qual que é o papel da AMS, né? Como é que vocês... qual que é esse propósito tão forte que eu vejo lá dentro e como vocês ajudam o supermercadista, né? O proprietário ali do supermercado no dia a dia, na prática. Dia a dia, né? Então, a AMS ela foi fundada em 1971. Então já são aí mais de 5 décadas, né, de atuação e né, sem modéstia nenhuma, assim, sendo muito realista, é uma das entidades mais fortes e representativas que a gente tem, né, não só no estado, mas no país. Quando a gente, né, interage com outras entidades, a gente percebe isso. Então, ao longo desses anos, a AMS construiu uma relevância muito grande, né, e lá atrás, qual que foi o papel, né, assim, o objetivo? Os empresários da época sentiam essa necessidade de se organizar, de se unir, né, e fazer voz junto aos órgãos governamentais, né, poderes públicos, e de se organizar para atender realmente ali o cliente, que é a razão de existir do supermercado, que ao longo desse tempo, né, foi se transformando, foi ficando mais exigente, toda essa questão, né, de fiscalização, de estrutura de quem fiscaliza, né? E o varejo nessa operação punk, né? Ela tem que entregar ali a qualidade, o frescor, né? O de melhor que ele quer oferecer para o seu cliente. E, por outro lado, todas essas questões relacionadas aos colaboradores, né? Assim, fornecedor. Então, é muita coisa envolvida nisso aí e lá atrás, o setor, né, os empresários sentiram essa necessidade de se estruturar e ter realmente essa representatividade, né? Então, quando a gente fala de AMS, né, a gente tem mais de 90% do PIB supermercadista mineiro vinculado à AMS. Que legal. Então, a gente tem desde o pequenininho, eu brinco, eu sempre cito os lá né, dos extremos, né? O Milton Kurihara, lá de Extrema, né? Que tá quase em São Paulo, tá na beiradinha ali, associado nosso. Lá do outro lado, perto de Brasília, perto da Bahia, né? E por aí vai. Nas extremidades todas de Minas, a gente tem associados de todos os portes e tamanhos e formatos, né? Até os grandes regionais, as multinacionais também estão vinculadas à AMS. E a gente tem esse desafio de continuar conectando, né, todo o elo, né, dos supermercadistas com os fornecedores e desenvolvendo soluções que têm esse objetivo, assim, de perpetuar o setor supermercadista, né? Eu brinco lá no nosso setor que se não tem supermercado, não tem AMS. Exatamente. Então, é uma luta diária. E se o setor está mais forte, a AMS está mais forte ainda. Exatamente. Né? E da gente... É uma luta diária pela sobrevivência mesmo, né? A gente vem observando, né? O supermercadista tem um talento enorme, né? Para essa loucura que é operar um supermercado, né? Mas as coisas, por fatores externos, os desafios vêm aumentando a cada dia. Então, eu entendo que uma entidade forte, representativa, né, bem estruturada e conectada ali com o seu associado, ela é fundamental para apoiar, né, essa união. Eu falo que o grande benefício que a AMS tem, né, é promover essa união e perpetuar, ajudar o empresário a perpetuar o negócio dele, né, e tá junto ali, ombro a ombro, enfrentando os desafios, não importa qual seja, né? Sim. O tamanho, a gente tem que estar junto e apoiá-los nesse sentido. E aí a gente
cria várias oportunidades para o empresário não se sentir tão solitário, né? Que eu falo que a vida do empresário, né, do supermercadista, é uma maré, assim, ele tem que tomar decisões solitárias a cada dia. Todo dia. E, assim, os fóruns, né, as oportunidades que a AMES gera é para isso, né? Para apoiá-lo a se sentir mais seguro, né, em relação a essas decisões. E é um setor enorme, né? A gente viu aí na pandemia o quanto que é essencial, e a gente viu a relevância da AMES, né? Porque não é só ali, né? A gente promover alguns benefícios, né? A gente realmente tem que fazer a diferença para o associado e a gente vê isso no dia a dia. Às vezes tem associado que fica um pouco mais distante, né? Não está aqui em Belo Horizonte, mas em algum momento, seja num desenvolvimento, né? Um treinamento de um colaborador, ou às vezes numa indicação que ele precisa para alguma coisa específica, né? Ou num evento que a gente realiza, seja os 8 eventos regionais que a gente realiza, ou através dos cursos, né? Os cursos online, ao vivo, e por aí vai. Eu acho que assim a AMES vai construindo essa relevância de representar um setor tão grande, né? Que emprega aí mais de 500 mil empregos diretos, né? Então, é bastante gente. É muita gente. Tem que se criando essa relevância, né? Eu acho legal, assim, queria fazer um destaque aí, parabenizar a AMES no aspecto de desenvolvimento, não só do empreendedor, do gestor, do dono ali, que é fundamental, mas eu tive um caso recente, a gente está num cliente que é uma rede hoje, mas eles tinham 3 lojas há um tempo atrás, e aí uma gerente deles lá se mostrava de uma das lojas. Ela começou como estoquista lá e tudo mais, repositora, né? Foi crescendo, então é um setor que queria destacar. É muito legal, a gente atende vários supermercadistas e é muito legal que a gente vê vários dos gerentes. Como é que você começou? Repositor, auxiliar de não sei o que da padaria. E aí que você vai ver hoje a pessoa é gerente de loja. Aí essa moça, por exemplo, achei muito legal que ela falou, Marcos, eu sempre fui muito curiosa, então eu gostava de buscar e tudo. Então todo curso que tinha da AMES, antigamente não tinha tanto online, porque não era tão popularizado, né? A pandemia tornou isso. Mas ela falou, não, eu ia para Belo Horizonte às vezes, ou quando tinha aqui na regional, eu fazia aqui. E aí ela lá como repositora, ela foi se desenvolvendo e tudo mais, e aí agora o grupo tá com 9 lojas, e ela já tava sendo meio que assim, deu problema numa loja, chama a fulano, deu problema na outra loja, chama fulano, porque ela foi se capacitando para aquilo, e ela falou, não, todos os cursos da AMES eu ia e tudo mais, e aí agora ela assumiu a cadeira de gerente geral de todas as lojas, né? Então, assim, é muito legal que a gente vê que ela contando, por exemplo, uma das coisas que ela fazia lá que as outras lojas não faziam, que era prevenção de perda, inventário rotativo. Mas como é que você faz? Só na loja que ela inicialmente gerenciava, né? Por que só a sua loja tem essas práticas? Não, que eu aprendi lá no curso da AMES. Então, é legal que... Não, Marcos, não coloca só na os prática, cursos, né? Eu falo o seguinte, e eu vejo de uma forma muito clara, assim, que ninguém vai poder oferecer. Existem, né, esses grupos aí de mastermind, tem essas coisas aí que estão proporcionando de uma certa forma isso, mas assim, lá na AMES você consegue reunir um volume incrível de profissionais, às vezes não vai ser um fórum só de dono, mas um profissional técnico, por exemplo, um gerente ou alguém que cuida de determinada área, né? Você vai sentar numa mesa física ou virtual com empresas de todos os níveis, né? E ali você tem a oportunidade de trocar experiência. No Comitê de Prevenção de Perdas, por exemplo, que é um dos grupos técnicos que a gente tem, nós já fizemos uma série de visitas técnicas, que aí o associado saiu dali, falou, Luana, isso aqui que eu aprendi aqui hoje já me gerou, né, um processo novo, uma economia ou, né, um repensar de tudo que a gente já faz em relação a esse tema. Então, essa troca de experiência, para além do conhecimento, porque no curso você se relaciona com os outros participantes. E às vezes num comitê técnico, você vai aprender lá com o seu concorrente, que aí sentou na mesa, acabou, não tem a concorrência. Exatamente. É lógico que aquele pulo do gato ali, os danadinhos não contam. Tem segredos sagrados que eles vão falar jamais. Mas assim, a troca de experiências, boas práticas, né? A turma compartilha mesmo e isso é muito rico, né?
A gente tem outras operações fora de Minas, né? Então a gente tem cliente em São Paulo, em Palmas, agora estamos cliente em Santa Catarina também. Mas eu vejo que Minas tem um diferencial nessas visitas técnicas que é muito legal, pelo menos dentro do nosso expertise de cliente. É um telefonema e fala: ô fulano, você tem uma boa prática aí, cara, eu tô querendo levar o Beltrano, que é da outra loja. Ah, não, pode vir, sabe? Assim, a gente, é bem interessante e esse podcast nasceu, né? O Gestão 360 é um evento da MaxUp, que a gente faz uma vez por ano. Ele veio com o intuito de vamos juntar todos os clientes, criar ali uma conexão. E aí, há 2 anos, a gente vem fazendo uma visita técnica. Então, um dos dias a gente faz uma visita. Aí, ano passado, por exemplo, a gente fez na Tambasa. E aí a gente alugou um ônibus, foi na Tambasa, né? Aí pode pensar assim, empresa de 7 bi de faturamento, né? Tá muito distante. Aí a gente foi recebido lá pelo Gustavo Recchione, que é um diretor comercial, tá na linha de sucessão ali, vamos dizer. E, cara, uma pessoa do coração, o pessoal perguntava, não, isso aí a gente não faz não. Tipo assim, muito transparente, sabe? Mostrando os processos dele, falando, não, o pessoal fala, no Instagram lá, ele falou, eu fiz mestrado lá, sei lá o que, na Dom Cabral, MBA na Dom Cabral. A forma com que eu aprovo os pagamentos aqui, ninguém da Dom Cabral acreditava, não. Eu falava, aqui é minha empresa, eu faço do jeito que funciona, era no papelzinho. Então, muitas vezes, assim, a gente fica vendo nas redes, né, algumas coisas muito glamurosas, né? E o varejo supermercadista, de modo geral, ele é muito raiz ali, né? Então, é muito interessante conectar com outra pessoa que tá vivendo aquela dor. E aproveitando esse tema, né? Você, 20 anos aí vivendo a evolução do varejo, né? E o nosso objetivo aqui é falar de gestão, e vocês têm esse fórum, né? Essas discussões de gestão dentro da AMS. Quais são alguns marcos aí que você vê de desenvolvimento da gestão do varejo supermercadista ao longo dessa sua história e dessa trajetória dentro da AMS? Esses últimos tempos a gente vem observando uma preocupação maior, né, do varejo em relação a essa questão da gestão, né? A gente falou assim, os empresários, né, dos supermercadistas, eles têm uma capacidade enorme é o feeling, né? O feeling deles é uma coisa incrível. É impressionante. A capacidade de negociação, de resolver problema, né? É algo assim, absurdo. Que não é comum. Eu falo que são gênios, são pessoas que pensam 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, faz conta muito rápido, aquilo me até angustia, que já pensa lá na frente. E que entende um pouco de tudo, né? Como se o mercado constrói muita loja e vai reformar. Eu falo, gente, é admirável, né? São realmente gênios e gênias, né? Que dá gosto da gente ver. Mas a principal mudança que eu percebo é essa, assim, de você sair de um dono que resolve quase tudo para você se basear, literalmente, assim, efetivamente em dados, né? De você passar a ter, né? Não é mais uma gestão intuitiva, né? Sim. É uma gestão mais orientada para dados e processos, né? Então, eu acredito que nesses últimos tempos, assim, muito em razão de todas as transformações que vem acontecendo, né? Seja pelo ser humano ali, o cliente, né? Que vem mudando, tudo se estruturando, né? A tecnologia. Então, o varejo também precisou, né? Se adaptar a tudo isso. E ele tem essa preocupação aí maior com os indicadores, né? Que antes estava tudo na cachola dele, só ele sabia, ele que controlava tudo. E isso acabou. A gente vê forte dentro do grupo da AMS Jovem, né? Essa geração aí que já vem preparada, já com um conceito diferente, valorizando, né? Os controles, processos, indicadores. E essa questão da profissionalização, né? É um negócio que precisa ser gerido de uma forma mais estratégica. Não dá para ficar só no feeling, né? E eu sei que está dentro do negócio, eu acho que você deve perceber isso com mais força, né? Eu vejo muito, assim, uma coisa que eu acho que é interessante. Eu tenho um livro que eu gosto bastante que chama A Mentalidade do Fundador. Aí nesse livro ele fala muito sobre sucessão, de uma maneira indireta, mas sobre sucessão, né? E aí ele trata muito que as empresas, quando passam por algum aspecto de cresceu demais, aí agora o dono sai da gestão e bota um CEO, ou vai vir uma sucessão, né? As empresas que mantêm a mentalidade do fundador, elas crescem de 3 a 4 vezes mais do que as outras.
Então eu vejo que é um equilíbrio muito interessante, que aí eu tô trazendo um pouco da sua fala, né, que hoje existe sim, eu vejo isso também, as pessoas estão muito mais preocupadas com dados, números, processos, e essa preocupação muitas vezes ela é muito do sucessor, eu vejo isso claramente, você falou da Amos Jovem, e aí eu acho que é bonito quando a gente vê a conexão, a sinergia das duas coisas, né? Outro dia a gente estava num cliente, eles têm 12 lojas, aí eles estavam querendo abrir mais uma loja, né? Aí eles tinham uma loja de um lado da avenida, já antiga, tipo assim, era a terceira loja das 12 deles, e aí já tá num momento de sucessão, assim, muito bacana. O fundador, ele vai só... Ele não tem mais um papel, ele é só o estratégico, assim, é bem Virou interessante. Um conselheiro. Isso, é mais ou menos isso. E aí, ele foi visitar... Ele tava lá, foi visitando loja, né? Então, o negócio que ele faz é visitar as lojas e tudo. Aí ele viu que o terreno em frente à loja dele, né? Praticamente em frente, tinha um terreno de esquina grande que estava vendendo. Aí ele falou, pô, vou montar uma loja ali. Aí trouxe pros filhos, o pessoal, você é doido, pai. Trouxe pra gente, né? A gente número e tudo. Não dá e tal. Aí ele, do jeito dele, ele chamou o nosso consultor assim, falou, ó, deixa eu te falar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas eu não sei mostrar isso em números. Você sabe mexer com o número. Então vem cá, vamos lá. Aí ele falou, não, nós vamos ficar 2 horas aqui medindo as coisas. Aí, no fim das contas, eles fizeram lá, o meu consultor ajudou ele a fazer uma planilha lá, uns dados para ele conseguir comprovar para os filhos que aquele local era bom. Por mais que era praticamente em frente à outra loja. Aí, depois de muita discussão, não, então vale a pena, beleza, vamos investir. Aí isso tem uns 2 anos já. E aí hoje, a loja que era de frente não caiu venda. E a loja que foi aberta é uma das que mais vendem. Olha aí isso. Ele falou, não, é porque aqui o bairro não se cruza. Então quem é do bairro, ele não atravessa a avenida, porque o trânsito é muito intenso e tal. Então esse feeling conectado também com base em dados e números é muito legal. Quando o fundador percebe que, pô, eu tenho que ter meu feeling, mas eu também tenho que embasar meu feeling em algum número, senão fica uma conversa de, faço só porque eu sou dono, né? Então é bem legal eu tenho percebido isso muito mesmo. O pessoal cada vez mais quer conhecer os números e eu vejo que a cultura também, quando começa de cima, né? Começa a chegar. Aí o encarregado de padaria, todo mundo começa a beber um pouquinho dessa fonte aí. Acho bem interessante. Mas acredito que você, lá dentro da AMS, você deve ver ou grupos ou pessoas que têm uma loja só que ainda não estão conectada nesse aspecto, né? De ver números, tomar decisão com base em números. O que é o seu recado aí? Como é que você vê essas pessoas hoje dentro da AMS? Esses empreendedores, assim, né? Eu vejo, assim, é lógico, assim, devido resguardadas as proporções, né? Porque, como eu falei no início, a gente tem associado, às vezes está lá a Edna, vou citar, né? Assim, eu tomo a liberdade, eu falo que são queridos, que eu amo de coração mesmo, há tantos anos, né, pessoas. Já sei o nome, sobrenome, nome do filho e de tudo. A Edna está no município de Engenheiro Navarro, sei lá, vou chutar, tem uns 5.000, 4.000 habitantes, tá, antes de Montes Claros. E ela tem uma loja de supermercado. Mas, assim, é uma pessoa extremamente conectada e tem esse desejo de aprimorar, sabe? De aprender, de aprimorar e é incansável, né? Sim. É uma luta diária e eles têm que ser incansáveis, por isso, assim, por isso tem que ter paixão, né? Tem que envolver paixão. E, né, quem tá ainda, né, nesse pensamento, assim, do passado, né? Não dá mais. Em todas as esferas as coisas evoluíram e para perpetuar, porque tem gente que não quer nem crescer, né? Tudo bem, eu quero ficar no meu tamanho e tá tudo bem. Mas a gente precisa continuar entregando para o cliente que esse não quer a mesma coisa, né? Então, independente do tamanho, né, da empresa, esse desejo, né, e esse engajamento aí da gente evoluir, desenvolver nos processos, na gestão, isso é fundamental, porque a concorrência está cada vez mais forte, né?
E a evolução de tudo, né? Se não acompanhar, não tem como, né? Infelizmente, serão negócios que vão deixar de existir. E lá a gente sofre um pouquinho, né? A cada vez que a gente observa que um negócio está morrendo, né? Então tem que evoluir, tem que colocar o menino para cheirar a loja. Exatamente. Né? Assim, tem que fazer o bichinho picar, né? A sucessão, né? Tem que estar preparado. E eu penso que a AMES, ela é muito importante, ela é essencial nesse sentido de alertar, né? De ser um farol. Olha para lá, né? Para lá que você tem que estar antenado para o seu negócio perpetuar. E, por outro lado, trazer parceiros, né? Porque a AMES é limitada ali, né? Assim, eu digo, a estrutura da AMES, ela tem uma limitação. E através das parcerias, né? É que a própria AMES tem muitos parceiros lá, né? A pessoa pode beber da fonte um pouquinho de cada ali. Exatamente. E eu falo que ali a gente respira supermercado. E ter parceiros ao lado da AMES que entendem esse universo, né? De ter a disposição de atender ali. Eu falo que a gente, todo associado pra gente é igual. Então, da mesma forma que a gente atende o grande, a gente tem que atender o que tem uma loja, uma mercearia. Então, os parceiros da AMES, eles têm que ter esse olhar também, essa disposição, para a gente apoiá-los nessas dificuldades, porque é um ano desafiador, né? Sim. A turma está sentindo aí... juros altos, eleição, Copa, feriado, um monte, né? Então, assim, tá desafiador essa questão de mão de obra, que já há tempos, né? O varejo vem enfrentando. Então, juntar essa habilidade aí, né? Do feeling, com essa preparação dessa nova geração aí, aliado a parceiros, né? Sim. Eu falo que se o varejo não tem ali pessoas especialistas, né? Para ajudá-lo a se basear em dados, né? Dados e fatos, a tomar boas decisões, juros altos. Então, assim, qualquer decisão errada pode significar o fim do negócio, né? Então, a gente quer que o varejo se perpetue, porque é a nossa razão de existir, né? E é muito bonito ver isso, né? Assim, todo esse talento dessas gerações que preconizaram ali o varejo, né? Que fizeram o varejo que é hoje, com essa nova geração bem preparada e antenada, ligada aí nos números, né? Então, o grande recado, né? É esse, assim, estejam atentos e abertos a essa evolução, né? Eu vejo que evoluiu tudo, né? Então, o cliente hoje, ele tá um cliente diferente, com novas experiências, novas expectativas. O colaborador que antes ficava na empresa 30, 40 anos, na mesma empresa, praticamente não existe mais. Então, assim, como é que eu faço para manter ele mais tempo engajado e aqui dentro? Porque uma hora ele vai sair, já é fato praticamente dessas novas gerações, tá tudo bem, mas... Então, tudo foi mudando. A questão tributária, que antigamente era de um jeito, hoje o governo sabe antes de mim quanto que eu vendi, né? Então, tudo isso foi mudando, né? Então, naturalmente, agora é uma exigência maior de fatos e dados ali para as tomadas de decisão. E, assim, eu sempre falo, Luana, assim, que qualquer empresa, não só o varejo, mas se eu tenho números da empresa... eu facilito uma sucessão, que aí a pessoa que está vindo, pelo menos ela consegue olhar aquilo ali, não, tô vendo aqui, posso fazer uma gestão aqui de pessoas, tá mal, tá baixo. E talvez também, criei meus filhos lá no interior, lá, tudo bem, eles formaram, viraram médicos, engenheiros, advogados e por aí. Cada um seguiu o seu caminho, foi ser o que é, e a loja tá lá. Se eu tiver números, pode ser que eu até queira vender aquilo ali. E aí tem que vender bem, né? Com números, você consegue vender bem melhor, né? Então, é algo que eu sempre falo, assim, que até para um banco, eu quero tomar crédito. Se eu tenho números, o crédito normalmente é mais baixo, eu consigo mostrar para o gerente do banco que, eu tenho gestão aqui, ó, eu quero esse crédito para melhorar a minha gestão. Então, tudo muda um pouquinho, né? Conectando, você trouxe aí desse ponto, assim, o que você está vendo... pensando no varejista que quer crescer, né? E tá se desenvolver, não só crescer no faturamento, mas se desenvolver. O que você vê também como tendência aí de mercado? A gente falou de dificuldade de mão de obra, aí a gente vê self-checkout, um monte de coisa que vem acontecendo. E o que vocês têm visto lá na AMES lá como tendência? É isso aí. Tem coisa que vai ser aplicada
Alguns, a maioria, mas tem coisa que vai fazer sentido e tem coisa que não vai, de acordo com o tamanho, a situação ali, né? Aonde ali a empresa está, né? No momento ali da empresa. Mas eu penso que, assim, a gestão baseada em dados é fato, né? Assim, não tem como. Quem não souber ler número, né, não vai ter muita... Aliás, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Então, o número está contando uma história, tem que saber ler ela ali, né? Então, tudo isso que a gente vem falando, né? Sobre o varejista ser muito bom de feeling, mas ele tem que aprender a ler números. O mineiro é muito desconfiado, né? Meu Deus! Então, assim, eu vejo as dificuldades. Às vezes ele tá com um profissional ali, alguém que quer ajudá-lo, mas assim, ele tem receio, às vezes, de abrir o extrato. Claro, né? Assim, informações... Sempre com a gente. Acontece sempre, né? Não é nem de vez em quando. Então, assim, essa gestão baseada em dados, né? Ele precisa ter pessoas, a formação de liderança, né? A sucessão, retenção de talentos, é o que a gente falou agora mesmo, né? E essa questão de adaptação de regulamentação, de tributos, né? Toda essa reforma tributária, enfim. São muitos fatores que vêm para impactar o varejo e ele precisa estar preparado, né? Então, gestão, pessoas, né? Compliance, que às vezes é uma palavra tão... Parece distante, Parece distante, né? Como que traduzir isso lá para um regional que tem lá 1, 2, 3 lojas lá no interior, mas que é a grande referência, né? Onde ele está. Onde ele está, ele é o maior, né? É o que vai oferecer ali para o seu cliente o que eles necessitam. Então, a importância da gente levar isso para eles, né? A AMES nesse papel de farol, apontar para eles onde que eles têm que observar e se desenvolver. Porque não é fácil, né? Essa gestão aí de múltiplas situações, né? Então, eu tenho que lidar com o meu fornecedor, eu tenho que lidar ali do desenvolvimento da minha liderança, então tem que ter algumas pautas prioritárias aí para poder ter um norte mesmo, né? Para onde que a gente vai. Bom, mas para você que está nos ouvindo aí e ainda não conhece a AMES, já clica aí no sininho do podcast, tem na descrição, vai ter o site da AMES, um pouco mais de informação de como se associar à AMES, para você também conhecer um pouco mais sobre os benefícios ali e as vantagens que você, supermercadista, pode ter se vinculando. Hoje já 90% do PIB ali do supermercado está dentro da AMES, mas queremos chegar a 100, né? Então pode procurar mais informações. E aí eu queria te perguntar, Luana, como é que quem está nos ouvindo aqui, ou até quem está nos ouvindo e é associado, falar um pouquinho das vantagens, dos benefícios, alguns treinamentos que vocês têm lá, enfim, alguma coisa que pode trazer e brilhar os olhos aí do associado ou para a pessoa que quer associar. Então, aí é a nossa área total, né? É o que a gente ama fazer. A nossa missão lá é manter os associados, né? Engajados com a gente, e trazer novos, né? A gente fala do PIB, né? Porque é muito representativo, né? Então, tem muita gente com a gente, mas a gente ainda não tem todo mundo, né? E a gente quer, sim, pela missão, né? Ter a maioria, né? Com a gente, não só a maioria, a gente quer que todos estejam lá. E a primeira vantagem é essa, né? Assim, deixar a decisão isolada. Você tem essa união. Você faz parte de um grupo, a partir do momento que está dentro da AMES, e é o que eu te falo, ali a gente recebe demanda de tudo quanto é tipo. Então, ali é realmente um empresário, um técnico, ou algum colaborador do mercado que precisa de um socorro ali. Então, a AMES é esse socorro, né? É aquele que vai te ajudar quando talvez ninguém mais vai poder ajudar. Às vezes é uma questão específica com um fornecedor, que a gente não entra em questões comerciais, né? Nunca, jamais, mas a gente, enquanto farol, a gente tenta iluminar ali para aquele associado um caminho que ele deve seguir. Ou de formas práticas mesmo, atuando junto a uma prefeitura, né? A uma vigilância sanitária, a um PROCON, demonstrando a complexidade do varejo. Agora, por exemplo, a gente teve toda essa tragédia que afetou a Zona da Mata, né? Então, dentro das possibilidades da AMES, a gente vem tentando apoiar o associado junto à Secretaria da Fazenda, por exemplo, né? A AMES fez pleitos que foram atendidos,
em demandas pontuais mesmo. Então, é esse socorro, né? O estender a mão para o associado, às vezes, numa demanda que a gente nem imagina, mas não importa o problema, a gente vai acolher e vai buscar a solução junto com o associado. Então, é esse não estar sozinho, né? Da gente promover os fóruns e ser solução para ele. E para além disso, que é a essência da AMES, né? Essa união, a AMES oferece toda essa parte de desenvolvimento através da Escola AMES, que é um dos pilares, né? Desde a da criação da entidade. Então, a gente é solução para o treinamento, desde um treinamento mais estratégico até algo mais operacional, né? Ali no frente de caixa, repositor. Isso que eu acho legal, né? Vocês não param só no gestor, vocês vão ali a toda a cadeia, isso é bem legal. E a gente vem buscando evoluir mesmo para ser essa solução para o associado. A gente realiza os eventos, né? Tanto evento de conhecimento, que são fóruns temáticos, né? O fórum de pessoas, prevenção de perdas, tributário, que o ano passado a gente começou a fazer esse fórum e a turma gostou, quer falar mais sobre esse assunto. Então, a gente faz tanto no formato presencial quanto no ao vivo, né? Online e ao vivo. Tem os eventos aí já com o cunho de relacionamento com o fornecedor. Então, que são as feiras, né? A gente faz feiras regionais. A gente tem 8 eventos regionais nas principais mesorregiões, né? De Minas, a gente tem o evento Líderes do Varejo. Agora, em março, a gente está em Patos e estaremos em várias outras regiões. Que tem esse objetivo. A gente capta ali os fornecedores ali da região, tenta levar outros que são mais referências, né? Assim, às vezes nacional, né? E eles têm a oportunidade de se relacionar com esses fornecedores, bem como a gente leva o conteúdo, leva uma palestra, leva uma reunião de liderança, que aí sentar numa sala ali e realmente debater assuntos estratégicos. Então, tem o Líderes do Varejo, tem o Cevar, que são eventos de 2 dias, que sempre vão ser nesse formato, feira e conteúdo, conhecimento. E a Super Minas, né, que é a feira, a convenção, que acontece em outubro, e que aí são 3 dias de oportunidade, né, de desenvolvimento e oportunidade de negócio. A AMES faz parceria com o governo de Minas num projeto que traz novos fornecedores, né, fornecedores locais e regionais, empresas, indústrias mineiras. Eu vi um setor só disso lá. Né? Isso fortalece, né? Eu falo que isso dá a possibilidade de uma negociação direta, né, do supermercado com a indústria. Então, tudo para fortalecer, né? Que é esse tripé de apoiar, defender e desenvolver. Sim. Então, para além disso, a gente tem a área jurídica, que tem... a gente tem áreas específicas e advogados que atendem, né? Todos os dias da semana, com defesas, com orientação, né? Uma parte consultiva. A AMES criou o sindicato, que era um pleito antigo, né? E por fim, a gente deu voz ao setor nessas negociações, né, de convenção. E temos eventos que são mais sociais, tem um cunho mais de premiação. E os comitês técnicos, né, que aí a gente engloba a AMES Jovem, que a gente, em 2019, a gente começou esse projeto. A gente tinha ali mapeado, sei lá, talvez uns 30 sucessores. Hoje a gente tem mapeado mais de 300 sucessores de toda Minas Gerais e é um grupo super engajado. Temos o comitê tributário, temos o comitê jurídico, o comitê de prevenção de perdas, de pessoas, de segurança dos alimentos. Então, são várias soluções aí que a gente cria e a gente tem que estar aberto, né? A gente promove muitos eventos online, em parceria, né? Para isso, assim, eu falo que a gente está aberto, né? O que o associado levanta, a gente corre atrás. Um dos presidentes da AMES usava essa frase. Ele falava assim, ó, o associado, né? Eu dou o rumo e vocês põem no prumo. E é isso que a gente faz o tempo todo, né? A demanda aparece e a gente tem que se virar para fazer acontecer, né? Dar solução àquilo ali. E agora com a sede, né, nova da AMES, tá um espaço muito legal, né? Que o associado é sempre muito bem-vindo e né, para realizar suas ações lá dentro, né, para sentir que realmente está em casa. E é isso, assim, a gente tem os parceiros, né, tem a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, e outros que têm esse mesmo objetivo nosso de fomentar, né? Eu acho assim,
trazendo para o varejista que está nos ouvindo, aí você falou dos fóruns, né, dos treinamentos. O que eu vejo, você trouxe lá, a gente falou no início, né, que às vezes o empreendedor, o gestor, ele está sozinho em algumas decisões. E eu acho que faz parte do desenvolvimento do nosso time. Às vezes, colocar as pessoas do nosso time dentro das possibilidades desses fóruns para sair de você, né? Começa a propor isso para o seu time, colocar como um diferencial para eles se desenvolverem, mas também beber na fonte de outros lugares e, às vezes, levar para dentro do mercado para não ficar preso só numa pessoa. E você falou da Superminas, a feira muito grande, né? Tem tanto a exposição de fornecedores quanto a parte técnica. E ano passado a gente fez uma estratégia com alguns dos nossos clientes que eu gostei bastante. Vamos replicar agora em 2026 e vou deixar aqui para quem está nos ouvindo também tentar fazer algo parecido, né? A gente falou muito de gerir com fatos e dados, né? Então o que a gente fez? A gente pegou lá quatro clientes da MaxUp, de diferentes perfis, né? E aí a gente combinou um dia lá de rodar com eles juntos, né? Aí a gente pegou alguns dados, por exemplo, JBS, quanto que a pessoa comprou nos últimos 12 meses. Então a gente pegou alguns fornecedores e levamos a informação, eles tinham a informação na pranchetinha ali, né? E aí é legal porque muitas vezes você é atendido por um vendedor que vai lá, faz o pedido e tal, e na Superminas te dá a possibilidade desse vendedor, muitas vezes a gente percebeu isso, que o próprio vendedor ele acha bonito, né? Apresentar aquele cliente pro supervisor, pro coordenador, pro gerente dele. Uhum. Então o vendedor pegava, fulano, vem cá, deixa eu te apresentar pro meu gerente. E aí a gente começou a usar isso de estratégia. Falou, não, então agora na hora que você chegar no gerente, no coordenador, você vai falar, então, ano passado eu comprei tantos mil de vocês e tal, o que a gente vai fazer diferente para esse ano e tudo mais. E aí, como a feira é no final do ano, em outubro, né? A gente teve várias ações legais de ativação em novembro e dezembro. Não, vamos pensar, mas para dezembro agora, vamos fazer tal campanha. Deixa eu colocar na ponta de gôndola lá tal produto, e aí naturalmente vem verba, vem bonificação. Então, muda assim, tudo, né? Muda tudo. Então, principalmente para Superminas, mas para qualquer evento que às vezes você, supermercadista, vá, tenta ir, que vai ter fornecedor, já tenta ir guiado, né? Tenta ir com algum plano de ação que deu super certo lá com os nossos clientes, então estão bebendo dessa fonte aí até hoje, então foi muito legal. Deu resultado. Deu bastante resultado. Olha como é que você muda, né? Porque não é só às você vezes visitar lá, um tapinha nas costas. Toma aqui um chopp aqui que serve lá. Não, vem cá. Eu quero coisa. Eu quero chopp, mas eu quero Exatamente. Eu quero ação, né? É isso mesmo. E o propósito é esse, né? Foi bem legal. E o fornecedor gosta disso. Ele quer ouvir do cliente dele e falar, cara, vamos fazer diferente, vamos vender mais. Por mais que ele tenha que investir em alguma coisa, ele quer que você veja mais. É para crescer, né? Exatamente. Então é bem legal. Juntos. Legal. E pra gente encerrar, falei contigo que passava rapidinho aqui o nosso tempo, né? Então, para você que está nos ouvindo aí, conhece um amigo que é supermercadista ou você trabalha no supermercado, já encaminha esse podcast aí pro seu gestor, pro seu amigo, pro seu colega aí que está no varejo supermercadista. E para a gente encerrar, eu queria pedir da Luana aqui uma frase final, né? Pro varejista que está nos ouvindo aí hoje. Eu sempre gosto desse podcast ser bastante prático, né? O que você colocaria em termos práticos de como o varejista pode, com base em tudo que a gente falou, se associar a AMES, né? Que para quem não é, mas para além disso, como que ele pode colocar em prática na sua gestão depois de nos ouvir aqui hoje? O que você deixaria aí de insight para eles? Eu penso assim que essa situação isolada, né? A gente falou muito isso, né? Assim, não tentar fazer tudo sozinho, né? São pessoas muito corajosas, mas o risco, né? Assim, de errar hoje custa mais caro, né? Com certeza. O custo é mais caro e pode custar, pode custar a empresa. Então, não faça sozinho, né? Esteja bem assessorado, né? E use esse feeling associado a bons números, né, a números de qualidade, né, para tomar boas decisões. Então, é buscar informação de qualidade, né, organizar esses números, investir nas pessoas, né, e se conectar com as pessoas que vivem o mesmo desafio. Eu falo que o ambiente da AMES é isso, né. O supermercadista que se prepara hoje, né, com a gestão, e hoje não tá fácil, né.
com planejamento, com boas conexões. Então, ele vai conseguir perpetuar o seu negócio, né? Porque talento eles têm de sobra, talento e vontade. E eu falo que é um setor que é muito... ele se conecta muito fácil, assim, com a comunidade onde ele está. Ele é muito sensível, né? A tudo que está ali, que os rodeia. Então, é um setor que tem muita fé, né? As pessoas tem que ter, pegam firme com Deus. E eu acho que é isso, né? Tá bem preparado, né? Tá bem assessorado, né? Abrir mão um pouco, assim, dessa desconfiança excessiva, né? É óbvio, né? Usar isso a favor para escolher boas pessoas ao lado, né? E que tem muito picareta, né? No mercado, então... usar essa desconfiança, né, nesse sentido de escolher boas pessoas para estar ali ao lado para ajudar a crescer. Então, sem dúvida, a AMES é um primeiro passo. Quem não está, que esteja com a AMES, né? Eu falo que qual que é o senão? Porque a gente quer receber vocês, né? Todos os supermercadistas. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para a turma estar lá dentro. E é isso, né? Tá junto com as pessoas boas, né? Bom de negócio, bom de número, para seguir firme, né? Perpetuar. Show de bola. Muito obrigado, Luana, por aceitar esse convite aí, tá conosco, né? Mostrando que a gente já teve supermercadistas gravando conosco e agora a gente gravar com você, com toda a sua experiência no varejo e representando a AMES também é muito bacana pra gente. Traz para quem está nos ouvindo um outro viés, às vezes, da AMES, de ver a instituição também como apoiadora, de, posso contar, ligar lá para tirar uma dúvida da demanda jurídica. Então, muito obrigado aí por aceitar esse desafio. Eu que te agradeço, foi muito bom, foi super agradável. Tava bem nervosa, final de semana ficou tenso, falei, não vou nem pensar, só vou chegar. Vocês viram que ela foi super tranquila aqui, né? Foi ótimo e é isso, assim, a gente tá lá, né, o nosso prazer é servir o setor, né, e fazer boas parcerias, né, MaxUp tá com a gente como conveniado. Eu falo que ser conveniado lá na AMES é encarado como um casamento, né? Tem que passar por todo o processo. Conseguir, inclusive. A gente já atendia vários supermercadistas e mas é isso, né? É um conveniado que tem agregado, vai agregar mais ainda, e a gente observa que é isso, Marcos, assim, a gente percebe no jeito de performar, nas perguntas que o associado passa a fazer, de como que ele vem se preparando, né? Ele está mais orientado a dados, ele está mais antenado aos movimentos externos, né? E é isso, né? Então, vamos estar junto aí, te agradecer muito, né? E que a gente continue aí nessa união em prol do setor, né? Com certeza. Ajudar a turma. Obrigado. Muito obrigado. Para você também, telespectador que está nos ouvindo aí até agora. Espero que você tenha gostado, que você curta esse episódio, já encaminhe aí para alguns amigos e fique antenado para os novos episódios que a gente vem sempre trazendo aí, novidades no setor, novidades sobre gestão, para você performar melhor e ter mais resultado. Muito obrigado e até o próximo episódio.